Olha lá, pessoal, exemplo 2 de uma equação de segundo grau. É a mesma novela, ó. Vamos igualar a zero. Só para você lembrar que você colocou zero no lugar do y, tá? Vou colocar do lado direito. O zero, que é o mais comum que você encontra, é assim, ó. Tá? Mas é esse y aqui, que nós estamos trocando por zero. Nós vamos comparar com essa parte aqui da fórmula de Bhaskara, ó, ax quadrado mais bx mais c. Vamos identificar o ABC e substituir na fórmula de Bhaskara. O A é 4, o B é menos 4 e o C é 1. Vamos substituir aqui, vou colocar a fórmula aqui, ó. X igual a menos b ao quadrado menos 4ac. O cara fala, não vai decorar essa fórmula nunca. Fala, decora, porque você usa tanto que você decora. Ó, só trocar aí as letrinhas por números. E depois fazer a continha. Menos b. O b é menos 4, então ficou menos 4 mais ou menos b ao quadrado. Vamos substituir aqui primeiro, ó. Depois a gente faz a conta. Depois você vai pegando a prática e vai fazendo logo a conta. B ao quadrado menos 4, você bota logo 16 aqui. Mas não precisa, até é melhor fazer assim depois fazer a continha. Menos 4 vezes o A. Eu vou trocar o B pelo número, o A pelo número e o C pelo número. Quanto vale o menos 4 vezes o A? O A é 1, o A é 4 nessa aqui, não? E o C é 1. 2 vezes o A, que é 4. Pronto, agora eu vou fazer essas continhas aqui. Praticamente tabuada. Ó, menos 4 dá 4 positivo, né? Esse mais ou menos a gente usa no final. Ó. Esse menos 4 elevado a 2 é menos 4 vezes menos 4. Que vai dar 16 positivo, tá? Eu tenho um vídeo de potenciação, que é esse negócio aqui do número elevado. É potenciação, o nome disso aqui. Tá no meu canal aí, se quiser assistir. Se você tem dúvida disso aqui. Então, menos 4 elevado a 2 dá 16. Aqui nós vamos fazer 4 vezes 4, 16, vezes 1 dá 16. Você vai fazer a regra de sinal, ó. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Então, vou fechar a conta aqui, ficou curto aqui. Sobre 8, né? Vamos fazer o 2 vezes 4. Aí aconteceu uma coisa diferente aqui nessa aqui, ó. 4 mais ou menos raiz de 0. Ó, 16 menos 16. Raiz de 0 é 0. Tá? Dividido por 8. Raiz de 0 é 0. Vou fazer aqui. Então ficou 4 mais ou menos 0 sobre 8. Quando você vai fazer a conta disso aqui, dá o mesmo resultado, ó, porque vou fazer aqui só para você entender melhor. Ó. 4 mais 0 sobre 8. E aqui é 4 menos 0. Eita, meu 0 saiu lascado. Sobre 8, certo? Ó, 4 mais 0 é 4. Sobre 8. Aqui dá para simplificar, ó, divide por 4 e por 4 dá 1 sobre 2. E aqui vai dar a mesma coisa, porque 4 menos 0 também é 4. Tá bom? Aí você encontrou um valor só. Pô, tava procurando dois valores, né? Para montar aquela tabelinha lá. De x, y aqui, ó. Toda vez, ó, que você fizer essa conta aqui usando a fórmula de Bhaskara, você encontrou valores de x para y zeros. Meio. X é 1 sobre 2, certo? Você encontrou um só. Era para encontrar 2, né? Que nem no outro exemplo. Encontrou um só. Não importa. Pode acontecer isso. Pode não encontrar nenhum também. Nós vamos ver depois um outro exemplo. Tá? Quando a raiz dá negativo aqui dentro, ó, aí você não tem solução, né? Para raiz negativa, dentro dos números reais aí que a gente está trabalhando, não tem solução e não tem valor, não tem raízes.
a equação. Nós vamos ver um exemplo depois. Aqui tem uma só. O que acontece quando tem uma só? Você, na verdade, está encontrando... Vou fazer só o esboço aqui. Você encontrou... Esse ponto aqui é onde o eixo, onde o gráfico toca o eixo X. Certo? Normalmente a gente acha aí, às vezes, 2 pontos, né? 2 valores de X para Y0, né? Igual no exemplo anterior. E toca em 2 pontos. Esse aqui toca num só. Ou seja, no meio aí, ó. Ficou meio longe aqui, fazer conta que um aqui tá longe. Então essa parábola, esse gráfico, ou ele tá assim, ó, ele toca só nesse pontinho, ou ele tá para baixo. Nós vamos descobrir depois. Tá? Vamos descobrir para onde tá aqui. Na hora que a gente construir o gráfico. Mas ele toca só nesse ponto. E que ponto é esse? Ele é o vértice. Então se você fizer a conta aí, ó, depois você faz para se divertir. O x do vértice e o y do vértice, você vai encontrar exatamente o x do vértice aqui vai dar meio e o y do vértice vai dar zero, que é exatamente esse ponto aqui. Você vai ver que ele coincide com o vértice. A raiz da equação coincide com o vértice. Aí você fala, só tem um ponto. Então como é que eu faço? Os outros a gente pode descobrir aleatoriamente. O que eu vou fazer? Eu vou substituir valores. Eu fiz um rabisco aqui e ficou tampado. Vou falar de novo aqui. Então o gráfico ou ele está assim para cima, ou ele está para baixo. Eu fiz esse desenho e vocês não estavam vendo. Ele toca o eixo X num ponto só. Então por isso que coincide com o vértice aqui, esse ponto que a gente achou. Né? E como que a gente acha mais pontos? É mais simples do que usar essa fórmula do X vértice ou Y vértice. Então você pega e atribui valores a X e acha o Y. Ó. É legal você achar valor que tem a mesma distância do vértice. Toda vez que a raiz der zero, você acaba encontrando o vértice por aqui já. Nem precisa fazer essa conta. Entendeu? Falei de novo de outro jeito, só para ver se fica mais claro. Você vai ter que achar mais 2 pontos aí para você fazer um gráfico que tenha 3 pontinhos, né? Você vai fazer uma curva aí, ó. É legal que tenha um ponto aqui, um outro aqui. Ou vai ser para baixo, né? Precisamos fazer a conta para descobrir. Então vamos chutar um valor aqui à direita, ó. E um à esquerda com a mesma distância do vértice. Fica melhor. Então vou chutar 1. E vou chutar 0. Aqui não é o 0. Como é meio a 1 sobre 2, né? Se eu chutar 1 para metade para a direita e metade para a esquerda, eu poderia ver que eu quero 2. Pode também. Né? Aí vai ser no menos 1 aqui, ó. E é fácil fazer a conta, ó. Veja, para achar o y, a função é essa aqui, ó, não é? Ó. 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Para x1, ó, no lugar do x, eu coloco 1. Ó, 4 vezes 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 1. Eu faço essa continha, eu acho y. Não é? Para x1, se eu colocar 1 no x aqui, ó, eu chutei 1 aqui, certo? Eu coloco 1 aqui, faço a conta e acho y. 1 elevado a 2 é 1 mesmo, então 4 vezes 1, 4. Aqui é 4 vezes 1, 4, só que é negativo, né? Que é menos com mais. Mais 1. O que deu aí? Deu 1, porque 4 menos 4 é 0 sobre 1. Então, para x igual a 1, y também tem 1. Né? Vamos fazer aqui para a mesma função de novo para x igual a 0. 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Vou colocar 0 no x. Ó. 4 vezes 0. 0 ao quadrado é 0 mesmo, né? Mas vamos colocar aqui. 4 vezes 0 mais 1. Isso aqui deu só 1, porque ó, 4 vezes 0 é 0, menos 4 vezes 0 é 0 sobre 1. Então deu 1 também. Tá? Com isso aqui agora a gente consegue construir o gráfico. Então quando a raiz der 0,
você coincide com o vértice, certo? Esse aqui é o vértice, ó. Vértice. E aí você vai ter que chutar valores à direita e à esquerda do vértice no x, ó. Fazer essas continhas aqui para achar o valor de y. Você precisa de pelo menos 3 pontos aí para fazer o gráfico, né? Eu vou virar a página e vou fazer o gráfico agora. Com essa tabelinha aqui a gente constrói o gráfico. Que é a parte mais fácil aí, eu acho. Menos trabalhosa. Ou era meio, 0, 1, 1, 0, 1. Vou localizar esses 3 pontos aí no gráfico. Vamos fazer o gráfico aqui. Ó, essas distâncias são sempre a mesma, tá? Meio, 1. Tá? Essa distância aqui deveria ser a mesma dessa. E quando você for fazer aqui no y, essa distância tem que ser a mesma, que cada espaço aqui, ó, é o mesmo. Você tem que medir com uma régua aí para ficar legal, tá bom? Aqui para baixo é menos 1, aqui para a esquerda também é negativo, né? Ó, vamos achar o meio e 0, 1 sobre 2 e 0. Ele tem valor 0 no y, então ele está colado no x no 1 sobre 2, aqui, ó. Ele é esse ponto aqui, cravado. Esse aqui é o 1, 1. X1, Y1. Ó. Esse aqui. Um pra cá, um pra cá. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó, ele é 0 no X, ó. Então ele tá colado no Y1. Ó o Y aqui. Olha, só ficou os 3 pontinhos. Aí eu consigo fazer o gráfico, a curva aqui da parábola. Certo? Você vê que ele toca o eixo X em apenas um pontinho aí. Que é coincidentemente o vértice. Depois você faz a conta aí do X vértice e o Y vértice separado, você vai ver que você vai encontrar exatamente essa coordenada aqui, ó, x1 sobre 2, y0. Depois eu vou fazer mais exemplos. Vou separar os vídeos, fica melhor.